coração ouvir tua voz. Bom dia, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que alegria verdadeira de estar com vocês aqui essa manhã. Olha que coisa, né? Foi tão gostoso ontem aqui que eu já estava com saudade de estar de novo aqui. Que bom, queridos, nós nos encontrarmos, que maravilha nós passarmos esse tempo diante de Deus, exaltando o seu nome, engrandecendo o Senhor, que faz obras grandiosas. Como é poderoso, como é belo, quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. Nós reconhecermos o Senhor como sendo o nosso único Senhor. Sabe, quando a gente está entregue na nossa vida cotidiana, lá buscando tudo o que a gente tem que fazer e realizar e cumprir, nossas histórias são tão diferentes, não é? Nós temos rotinas tão diferentes, vidas tão diferentes, e de repente num momento todos nós nos reunimos e trazemos tudo isso, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, e nos encontramos com pessoas que vivem outras histórias, e de repente toda essa diversidade de histórias se encontra diante de um único Deus e exalta o nome desse Senhor. E de repente, por um tempinho de algumas horas, o que importa é que todos nós somos um diante dele. De vez em quando a gente vai esquecendo isso, mas aí a gente se reúne de novo, exalta o Senhor, e isso move no nosso coração uma compaixão por histórias que não são nossas, por pessoas que carregam outros tipos de luta e que se já chegam diante de Deus, do mesmo Deus que cada um de nós, e que recebemos do mesmo trono a mesma graça. Que o Senhor nos fortaleça sempre em comunhão, porque a manifestação do próprio corpo de Cristo é a exaltação ao nome dele. Amém, queridos? Eu não sei porque que eu disse isso, mas eu me senti tocado para falar isso com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O centro, o meio ali do famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou o Sermão em cima do monte, ou Sermão sobre o monte. Chame como quiser. Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 25, tá bom? Mateus 6, 25 até o versículo 34, tá? Mateus 6, de 25 a 34, eu repito bastante para vocês não esquecerem, tá bom? Acharam aí? Mateus 6, de 25 a 34, Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre uma angústia do coração. Obrigado, meu irmão. Uma angústia do coração que assola muito as nossas vidas, que é a ansiedade. Acho que nenhum de nós é estranho a esse sentimento, não é? Pelo menos alguma vez na vida. Desde o mais tranquilinho até o mais preocupado, eu acho que todos nós já passamos por algum episódio de lidarmos com o sentimento de ansiedade. Vamos ler então, meus queridos, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Senhor Jesus falando diante de uma multidão, lá naquele monte, trazendo o ensinamento da lei do reino, e ele diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Ansiedade é um tema muito, muito importante quando nós falamos da angústia do coração. É importante nós falarmos sobre isso por uma razão do nosso tempo. Ansiedade pode ser considerada um mal do século, do nosso século, e talvez do fim do século passado também. No mundo inteiro nós vemos uma preocupação com essa questão. Mas é também importante por uma razão contextual nossa. A Organização Mundial da Saúde disse que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Os brasileiros, né? Porque não é o país que está ansioso, somos nós, né? Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo. Quando eu soube disso, eu tomei um pouco um choque. A imagem que a gente tem do brasileiro não é essa, não é? É daquele que não está muito preocupado, é daquele que se entrega para a alegria e para a festa, e amanhã, que o eu de amanhã lide com o amanhã. Mas não, somos o povo mais ansioso do mundo. Somos o povo mais ansioso do mundo. Mas também é um tema importante por razões bíblicas. Porque às vezes nós pensamos que a ansiedade, ela é uma questão tão típica do nosso tempo, da correria, do dia a dia, que a Bíblia mesmo fala de coisas tão lá atrás que isso nem é tão importante assim. Ok, ela vai trazer esse tema, ela vai falar em certos contextos, mas não é central. Mas na verdade não, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos algumas preocupações centrais da Bíblia sobre esse tema. Quer um exemplo que às vezes a gente ignora? A parábola do semeador, ou a parábola da semente. Olha só que coisa, a parábola da semente, o Senhor Jesus Cristo conta a história de um homem que saiu a semear. Uma parte das sementes caiu no caminho, as aves vieram e comeram essas sementes. Outras sementes caíram num terreno pedregoso, e ali elas rapidamente nasceram, mas logo depois secaram, porque não tinham raízes muito profundas. E depois fala de sementes que caíram entre espinhos, e foram sufocadas pelos espinhos. Aí os discípulos vão lá tentar entender, e Jesus explica o que é a parábola das sementes ou do semeador. Ele diz que a semente que cai pelo caminho são aqueles que o inimigo, Satanás, vai e já toma a palavra, não dá tempo nem de germinar. A que cai em terreno pedregoso são aqueles que recebem a palavra com alegria, frutifica rapidamente, mas não tem raízes profundas e logo já passam para outra coisa. Mas as sementes que caem entre os espinhos, o Senhor Jesus diz que os espinhos são as preocupações da vida. Olha que coisa que o Senhor Jesus está dizendo, que as preocupações da vida, que a ansiedade pelo viver, pode ser algo que abafa, afoga o fruto da própria palavra, o fruto do próprio Evangelho. Às vezes nós tentamos lidar com isso, usando da palavra para tentar responder às nossas ansiedades do mundo, pura e simplesmente assim. Então nós estamos preocupados com o emprego, então nós vamos atrás de Deus para que Deus resolva o nosso problema a respeito do emprego. Estamos preocupados com o estudo, com o vestibular, com o Enem, com a faculdade, aí vamos atrás de Deus para que Deus resolva o nosso problema sobre estudo, sobre faculdade, sobre o Enem, sobre curso.
O problema é que a gente vai passando de ansiedade em ansiedade, tentando adequar a semente da palavra aos nossos problemas. Quando na verdade o Senhor Jesus Cristo está falando de algo muito mais fundamental, que nos dá uma segurança diante de todas as preocupações da vida, porque a vida tem preocupações, nós não vamos ignorar isso. Ele nos dá algo muito mais fundamental. Eu lhes digo, não se preocupem, ou como diz uma outra versão, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Parece algo muito ruim para falar para alguém ansioso, viu? Já vou deixar claro para vocês aqui, tá? Chegar para alguém que está ansioso, você fala assim, a Bíblia diz, não andei ansioso. Aí você somou outro problema, né? O cara está preocupado, agora ele está preocupado porque ele não só está ansioso, como ele está desagradando a Deus, porque a Bíblia manda não andar ansioso, ele está ansioso, aí ele fica ansioso duas vezes. Ele fica ansioso porque ele já estava ansioso, ele fica ansioso porque agora Deus está contra a ansiedade dele. Aí ele está preocupado. Fica piora, né? E aí? Então como é que a gente faz? Graças a Deus o Senhor Jesus Cristo não para no não andeis ansiosos. Porque a resposta para a ansiedade não é simplesmente um não fique ansioso. É um confia. Confia positivo. Não andeis ansiosos é negativo. Confia. Confia no quê? Então o Senhor Jesus Cristo vai levar à frente o seu discurso sobre a ansiedade. Confia. Confia. Confiar em Deus. Confiar em Deus. É muito interessante esse texto, porque apesar dele falar sobre a ansiedade e de nós confiarmos em Deus, ele traz uma chave para a gente entender o problema da ansiedade. Porque você pode estar ansioso e falar, mas eu confio em Deus. Se eu não confiasse em Deus, eu nem estava aqui. Eu vim aqui porque eu confio em Deus. Eu vim aqui para louvar o nome do Senhor. Eu vim aqui porque eu confio em Deus, inclusive apesar da minha ansiedade. Porque quando eu estou tranquilo, eu venho adorar a Deus. E quando eu estou ansioso, eu venho adorar a Deus também. Eu amo a Deus, creio em Deus, louvo a Deus, exalto a Deus. Não importa o que está acontecendo, eu sempre confio em Deus. Amém, glória a Deus. Mas aprofundar a fé do Evangelho no seu coração, para que você não fique o tempo todo ansioso e não fique com a mente dividida entre agradar a Deus e resolver a sua ansiedade, é um próximo passo que talvez você tenha que dar. E a questão que o Senhor Jesus Cristo nos coloca aqui é que essa confiança em Deus não está apenas no sentido de que o Senhor vai nos trazer uma calma profunda. Vem no sentido de que em Deus nós encontramos o real valor. O real valor. E talvez essa seja a chave para a gente começar a entender o problema da ansiedade. Olha o versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Muito mais valor que elas. O problema da nossa ansiedade no tempo presente é um problema de valor, viu gente? É um problema de valor. O problema da nossa ansiedade no tempo presente é que nós estamos procurando o nosso valor em alguma outra coisa. E sou tão preocupado com o meu trabalho, porque o meu valor está no meu trabalho. Se eu perder esse trabalho, eu perdi o meu valor. Eu estou tão preocupado em encontrar um namorado, encontrar uma namorada, eu estou tão preocupado em não terminar a vida sozinho, porque o meu valor está no olhar de alguém que mantém uma relação comigo. Eu estou tão preocupado em rapidamente produzir conteúdo na internet, em postar rápido tudo que eu estou vendo, pensando, tirando foto, porque o meu valor está na quantidade de likes e seguidores que eu tenho. Eu estou tão preocupado com a nota que eu vou tirar, porque eu estudei o ano inteiro e eu me convenci, por causa dos professores do ensino médio, de que o meu valor está na nota que eu vou tirar no Enem. A nossa ansiedade é uma questão de valor. De nós encontrarmos o nosso valor em qualquer outra coisa que não seja Deus mesmo. Então, quando Jesus Cristo direciona o nosso olhar para as aves do céu, direciona o nosso olhar para os lírios do campo, Ele não simplesmente diz,
tudo vai dar certo. Como falavam os Beatles, let it be, deixa estar. Não. Não. Ele não está falando, olha aí gente, no final, olha, os lírios nem estão preocupados e estão vestidos tão bem. Não, porque os lírios não estão vestidos tão bem, porque de um jeito ou de outro tudo dá certo. Eles estão vestidos tão bem porque tem um Deus que os veste. E você olha para o lírio e acha ele lindo, mas ele não se vestiu para você achar ele lindo, não. Foi Deus que fez assim. É confiar no Deus que nos veste, no Deus que nos alimenta. E aí nós começamos a entender aqui por que é que nós estamos falando dessas figuras. Por que que Jesus Cristo fala dessas figuras? Por que que Jesus fala do lírio do campo? Por que que Jesus fala dos pardais? Por que que ele não fala de alguma outra coisa? Por que que ele está falando de vestuário e por que que ele está falando de alimento? A questão é que no mundo antigo, bem diferente do mundo contemporâneo, a questão do vestuário era muito mais séria, muito mais séria. Hoje, a nossa preocupação com o vestuário é sobre moda. Se a gente está bonito ou está feio. Bota a roupa lá, aí pergunto para a esposa lá, e aí, está bonito assim? O que você acha? Nós somos de um tempo pós-revolução industrial, e a primeira revolução industrial, a primeira máquina inventada para a produção industrial foi de tecido, foi da indústria têxtil. Roupa a gente tem demais, a gente tem muita roupa, tanto que as pessoas mais pobres que você pode ver, os miseráveis urbanos, eles nunca estão nus, eles sempre estão com alguma roupa. A nudez era uma questão possível no mundo antigo, porque roupa dava trabalho, não tinha máquina para fazer. A nudez era um risco, talvez não uma nudez completa, mas algum tipo de nudez. Da mesma maneira, a comida era uma questão muito séria, continua sendo muito séria hoje. Continuamos tendo muito problema com a fome no mundo e no nosso país. Mas isso não é por falta de produção. O mundo produz comida 2 vezes mais do que é necessário para os habitantes da Terra. Sabia disso? Se temos 7 bilhões de habitantes na Terra, nós produzimos alimento para 14 bilhões. A fome não é um problema de produção. A fome é um problema de distribuição. É um problema de distribuição, não é de produção. Mas naquele tempo não. Um problema climático que acontecesse lá, algum tipo de seca muito prolongada, até os mais ricos padeceriam, e talvez até de fome mesmo. Como nós vimos na história isso acontecendo, momentos de crise muito profundas, que mudou toda a estrutura da sociedade, porque até a elite passou a ter necessidade. Agora, a questão que Jesus Cristo coloca aqui, do vestuário e do alimento, é que esses temas envolviam na época vergonha. A nudez era vergonha. A fome também era vergonha, porque para lidar com a fome, você deveria ir atrás de pedir, de mendigar. Quando o Senhor Jesus Cristo conta a parábola do mordomo infiel, ele coloca na boca do mordomo essa expressão: eu tenho vergonha de mendigar. A questão não é simplesmente morrer de fome, o que também é um risco terrível, mas a questão aqui era a vergonha da nudez, a vergonha de mendigar. E aí o Senhor Jesus Cristo diz: vocês têm mais valor, vocês têm mais valor. É por isso que, mais uma vez citando Filipenses, o apóstolo Paulo pode dizer que ele teve necessidade, mas não teve que passar pela vergonha, porque tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos enfrentar necessidade, nós podemos enfrentar carestia, mas o nosso valor está em Deus. O nosso valor está em Deus. Aí quando enfrentamos necessidade, fazemos o que o pastor Tito falou aqui. Trazemos, e quem tem contribui com quem não tem. Abençoa quem não tem. Cuidamos uns dos outros, como a palavra de Deus fala lá em Gálatas. Fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Cuidamos dos nossos irmãos. A questão aqui é: onde está o seu valor? Para um pouquinho, pensa um pouquinho aí. Pensa um pouquinho. O que te deixa ansioso? Será que o seu valor não está nessa coisa? Será que você não tem usado desse tema para afirmar-se para si mesmo o que você vale diante do mundo? Será que você não está pensando nisso? E aí eu vou te dizer uma coisa, meus queridos.
seja o que for, se não for Jesus, se não for Deus que dá o valor que você tem, se não for o Senhor, você nunca estará satisfeito. Nunca, jamais. Jamais. Você pode olhar para as pessoas mais famosas e bem-sucedidas do mundo. Elas entram numa escravidão do seu próprio sucesso. E aí elas precisam manter sempre esse padrão de sucesso. Porque a questão não é o dinheiro que elas ganham, nem a fama que elas têm, nem a admiração pública. A questão é que o seu valor está em sempre reafirmar para si mesmo que ela tem valor. Então ela continua reafirmando, continua reafirmando, continua reafirmando. Timothy Keller, naquele livro Ego Transformado, um livro que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida, tá bom? E para te animar a ler esse livro, eu vou te dizer que ele costuma ser só R$10 por aí, né? Mais ou menos isso. E ele tem só 30 páginas, então tá tranquilo, tá bom? Você pode ler aí no domingo à tarde. Ele conta a história da Madonna, cantora Madonna, e como a Madonna disse em algum momento que o que motivava ela a viver era sempre ir além. É sempre ir além, era sempre surpreender mais, era sempre ser mais genial na sua arte, era sempre querer ir além. E que isso era inclusive uma questão muito pesada para ela. A Madonna, famosa, rica. Seja o que for, onde está o seu valor, se não for em Deus, você nunca estará saciado. Nunca estará saciado. Nunca. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Vocês não têm muito mais valor do que eles. Muito mais valor. E como nós sabemos esse valor que nós temos? Como é que a gente sabe que a gente tem esse valor diante de Deus? É bastante importante que a gente entenda que esse valor não está em nada que está em nós mesmos. Ok? Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção. Porque se nós conseguíssemos identificar o que faz do ser humano algo tão valioso para Deus, talvez nós tivéssemos uma categoria para dizer quem é o ser humano mais valioso e quem é o ser humano menos valioso. Mas o nosso valor não está em nós mesmos, isso que é a beleza do Evangelho. E às vezes a gente acha que está. E aí a gente tem um outro problema, que é o problema de quando o nosso evangelho não é um evangelho verdadeiro, e nós colocamos o valor nas pessoas a partir de categorias, entre aspas, espirituais. E fazemos das pessoas que nós consideramos mais importantes na obra de Deus, as pessoas mais importantes diante de Deus. Isso é um erro. E isso faz com que igrejas sejam muitas vezes ambientes de estímulo da ansiedade, não ambientes de descanso no Deus que nos ama. Sabe quando você fala assim, esse é um homem de Deus? Mas você não é não? Você não é um homem de Deus não? Você não é uma mulher de Deus não? Essa pessoa é muito valiosa para Deus. Olha os lírios do campo, para de olhar para o pastor, para de olhar para aquela pessoa, aquele mestre. Olha os lírios do campo. Olha os lírios do campo. Talvez uma das pessoas mais admiradas que alguém podia ter, especialmente sobre o seu estilo, fosse o próprio rei Salomão. E o Senhor Jesus não diz, veja, Salomão é mais valioso que os lírios do campo. Ele diz, veja, os lírios do campo se vestem melhor que Salomão, e vocês são mais valiosos que os lírios do campo. Não é que ele está dizendo, o Salomão é menos valioso que vocês. Ele está dizendo, não use do vestuário para considerar alguém mais valioso que outro. Então não use de qualquer outra categoria. Porque o Senhor poderia ter utilizado de qualquer outro nome importante. Ele podia ter falado, nem Isaías, nem Jeremias, nem Daniel. Ele podia ter citado qualquer pessoa do Antigo Testamento. A questão é não colocarmos o valor em nada mais que não seja Jesus, mas Jesus num relacionamento com Deus. Lembra que eu falei ontem? Essa é a máxima todos os dias aqui, tá? Essa é a máxima. O refrigério da nossa alma vem de um relacionamento com Deus.
Então o nosso valor em Deus se manifesta num relacionamento com Deus, e relacionamentos são constituídos de histórias, certo? O que é um relacionamento? O relacionamento não é uma coisa palpável, um relacionamento é uma história. Um relacionamento não é um acordo, viu? Ele não é um documento assinado. Eu sou amigo ali daquele meu irmão, eu sou amigo do pastor Rafael. Por quê? Porque a gente assinou um documento quando a gente se encontrou lá em Curitiba. A partir de hoje eu sou seu amigo. Não, claro que não. Porque a gente tem história. História é a matéria do relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é constituído em uma história. E os nossos valores são pautados pelos nossos relacionamentos. O problema é que quando você tira Deus da equação, os outros relacionamentos é que vão pautar os seus valores. E aí quando você tem relacionamentos gananciosos, você quer ser mais rico. Quando você tem relacionamentos luxuriosos, você quer ser mais bonito. Quando você tem relacionamentos intelectuais, você quer ser mais inteligente. E aí você está o tempo todo querendo agradar o olhar dos outros. E aí você começa a ficar ansioso com essas coisas, porque sua vida inteira depende disso. Isso acontece com pastores também, com frequência. Com frequência. Pastores que acreditam que o seu valor está no seu púlpito, está na forma como ele prega, está na quantidade de pessoas que se convertem quando ele fala, está em quantas pessoas tem na sua igreja, está em quanto dinheiro arrecadou, ou em quanto ele conseguiu, quão rápido ele conseguiu construir alguma coisa, até onde o seu nome foi parar. Nada disso é valor diante de Deus. E acontece uma coisa com pastores frequentes, deixa eu falar um pouquinho, porque eu sei que nós temos vários pastores aqui, mas é bom que toda a igreja ouça, porque vocês também, não pastores, precisam cuidar do coração do pastor de vocês. Tem um outro problema. Pastores frequentemente pregam do púlpito o evangelho, a graça maravilhosa, e os irmãos saem da igreja cheios daquela palavra, alegres, descansados em Deus, e o pastor vai para casa pensando que, ufa, passei mais uma. Entendeu? Prega o evangelho da obra de Cristo, mas vive em seu ministério como uma obra pessoal. Isso é estraçalhante, isso é esmagador. E com mais um problema, frequentemente os pastores não têm um pastor para pastoreá-los. Não tem um gabinete onde eles podem chegar e falar: meu pastor, estou ansioso. Eles não têm. Então parece que para todo mundo eu prego, o seu valor está em Cristo, mas quando eu vou para casa eu estou feliz ou triste de acordo com quantas pessoas me parabenizaram ou não naquele momento que eu preguei, entendeu? Para você o valor é Cristo, mas para mim o valor é o resultado da minha obra. Isso é muito preocupante. Então quando pastores assim começam a confiar muito na sua obra, muito na sua obra, muito na sua obra, e de repente eles encontram com algo que coloca a sua imagem em risco, e o seu próprio ministério em risco, não acaba só o ministério, acaba a sua vida. Acaba a sua vida. Quando, por exemplo, ele sofre algum tipo de problema na igreja, e tudo aquilo que ele vê como construção sua de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de repente é dividido, ele sente uma profunda depressão e fala: eu não tenho valor, mas seu valor não está nisso. Ou quando até ele cai em algum pecado, algum até que seja muito vergonhoso, e talvez haja necessidade de que ele seja afastado do ministério, e essas coisas muitas vezes são necessárias, mas uma coisa é se afastar do ministério, uma coisa é perder o ministério, outra coisa é perder a vida. Mas entende que porque perdeu o ministério, perdeu sua vida, porque sua vida era o seu ministério, mas não é, a nossa vida está fundamentada na obra de Cristo, não no resultado do nosso ministério, entendeu? Então nós precisamos estar fundamentados em Cristo, e é bom falar um pouco sobre isso, para que os irmãos que olham para pastores, venham um homem de Deus, entendam que todas essas tentações estão diante também dos pastores, estão diante de todas as pessoas. O nosso valor está numa história de uma relação com Deus. E que história é essa? Que história é essa? Qual é essa história? Essa história tem um nome, tem um título: Evangelho. Evangelho. Abre sua Bíblia lá em Filipenses, vai lá em Filipenses agora. Se puder, segura Mateus 6 aí, tá bom? Mas se não, a gente abre depois de novo. Se você tiver aquela fitinha. Filipenses capítulo 4.
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos ler o 6 e o 7. Diz assim a palavra de Deus: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, levem a Deus em oração, súplicas, em ação de graças. Leve diante de Deus as suas ansiedades, coloque diante de Deus as suas preocupações, coloque diante de Deus aquilo que te aflige, leve até Deus, e a paz de Deus guardará sua mente e seu coração, a shalom de Deus. Então aí você faz isso. Eu estou ansioso, aí eu vou diante de Deus, aí eu levo minhas orações diante de Deus. Então está escrito aqui, Paulo falou, eu levo diante de Deus as minhas orações e agora eu vou ser cheio da paz de Deus. Mas aí eu não sou cheio da paz de Deus, aí eu continuo angustiado, aí eu vou e oro mais, eu continuo angustiado. A questão é outra, meus queridos. Sabe que oração, não existe oração errada, tá? Talvez exista, não vou ser muito categórico, talvez exista oração errada. Mas é muito raro, viu? Quando você olha os livros de Salmos, você vê cada oração lá que você fala, não é muito certo orar esse tipo de coisa não, mas está na Bíblia. O problema é que a gente, muitas vezes, não é sincero diante de Deus. Não existe oração errada, ou existe muitas poucas orações erradas, mas a palavra de Deus nos ensina a levar diante dele a nossa oração no nível de maturidade que nós estamos. Não existe oração errada, mas existe oração imatura. Sabe quando o seu filhinho é bem pequenininho, você fala com ele, ele fala de um jeito com você, não é? Fala daquele jeitinho, né? De criança, com o vocabulário de criança, com os erros de fala de criança, né? Agora, se seu filho tiver já 25 anos e ele continuar falando como uma criança, tem algum problema ali, não é? A nossa oração é assim também, tá bom? A gente vai crescendo em maturidade diante de Deus. Muitas vezes a gente já numa história com Deus, vai diante de Deus e faz oração como é de criança. Não é que o Senhor não ouve, ouve, mas a gente podia já estar mais maduro. Então eu vou falar algo sobre maturidade aqui na oração. Porque essa paz de Deus aqui, não é a paz que Deus vai inserir no seu coração. Porque essa ideia de que de repente o Senhor vai ser uma espécie de ansiolítico espiritual, e Ele vai dominar o meu coração e eu vou ficar numa nice. Você acha que é isso? Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. E mais do que isso, talvez você vai ficar revoltado com Deus ou em dúvida sobre sua própria salvação, porque isso acontece também. Eu oro e continuo angustiado. E você tem duas angústias. Uma do problema que você está enfrentando, e outra é Deus não me ama, porque Ele não põe paz no meu coração. Mas a paz de Deus aqui não é isso. Não é isso. A paz de Deus aqui não é que você, se estiver lá em Kiev, na Ucrânia, com bomba passando pela sua cabeça, você vai orar e de repente você não vai ter mais medo nenhum. Não faz sentido. O medo, muitas vezes, é um sistema nosso, que nos ajuda a ficar alerta, não é essa a questão. A paz de Deus aqui é a mesma da qual o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, da paz com Deus. Entende? O que significa isso? Significa que ainda que o mundo esteja em guerra e que haja bombas ao meu redor, no mais poderoso nível do universo, na última instância do universo, com Deus eu estou em paz. Eu não sou mais inimigo de Deus. Eu já fui inimigo de Deus, quando eu vivia pelo pecado, mas por causa de Jesus Cristo, eu sou feito amigo de Deus. Então as preocupações são reais, mas elas têm um limite, elas não podem ser o fundamento existencial da minha vida. O meu fundamento existencial é uma relação que tem uma história, e a história é do Deus Santo que me amou pecador ao ponto de morrer na cruz por mim. Essa história faz com que eu nunca duvide de que Deus me ama. Então eu posso estar com um problema muito sério no trabalho, Deus me ama. Eu posso estar com um parente muito querido, hospitalizado, ou eu mesmo ter tido um diagnóstico de câncer, Deus me ama.
Nunca deixe que as preocupações falem mais alto na sua mente, dizendo Deus não te ama, porque essa é a fala original da serpente. Eu costumo dizer que tem duas verdades básicas para a gente fazer teologia. Duas verdades básicas. A primeira é Deus fala. A segunda é Deus fala por amor. Porque falar, qualquer divindade poderia falar. Agora o nosso fala por amor. A serpente diante de Eva, ela não tentou convencer Eva de que Deus não fala. Ela não falou assim, Deus não falou nada disso não, isso é coisa da sua cabeça, você está aí imaginando coisas, você está delirando. Você comeu aquele cogumelo ali, ficou meio... Ela não falou isso. Ela não falou isso para Eva. Ela duvidou das motivações de Deus. Ele não disse isso porque Ele está te amando, te protegendo de um fruto que vai te levar à morte. Ele disse isso porque Ele tem inveja. Ele não quer que você seja como Ele. Entendeu? As preocupações da vida frequentemente fazem isso com a gente. Por isso que elas são espinhos que afogam a semente. Elas falam na nossa mente, o mundo está por um fio. Se você não realizar isso, acabou sua vida. E isso é mentira. É mentira, é pura e simplesmente mentira. Porque o nosso fundamento está numa relação que tem uma história cujo capítulo central é a cruz de Cristo. Então ninguém pode falar, Deus não te ama. Porque quando alguém começar a listar todos os problemas que você tem na vida e dizer assim, está vendo? Você está em pecado, está vendo? Deus não te ama, está vendo? Você está sozinho, aí você olha para a cruz e fala, sai Satanás, olha a cruz ali, a cruz de Cristo fala que Deus me ama, acabou, não tem argumento, acabou, Deus me ama, paz de Deus. A questão é que essa paz de Deus precisa dominar na nossa mente e no nosso coração, precisa reinar sobre nós. Então o Senhor Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, Ele diz que então para a gente não andar ansioso por coisa alguma, para não andar ansioso pelo que nós havemos de comer, pelo que nós havemos de vestir, mas devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí então a gente lembra do que a gente falou ontem. O caminho da justiça que passa pelo vale da sombra da morte, e eu passo, vendo os perigos, até entristecido muitas vezes, mas caminhando na confiança daquele que está comigo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. A paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. Mas deixa eu falar uma coisa importante aqui agora. A ansiedade é um termo que a Bíblia traz, mas que hoje tem outro significado, não tem só esse, tem mais um significado. E é um significado de saúde. A famosa síndrome da ansiedade. Uma questão de saúde. E eu falo tudo isso, e talvez você que é ansioso e até enfrenta a síndrome de ansiedade, pode chegar na sua casa e às vezes olhar algum remédio que você está tomando por esse problema e falar assim, em nome de Jesus eu não vou tomar mais, porque o pastor falou que a questão é uma relação com Deus e eu tenho essa relação, a cruz de Cristo, pela cruz de Cristo, tchau, jogar fora. Não, porque isso também é uma forma de confiar em si mesmo, A questão é que há coisas em nós que nós não conseguimos lidar meramente pelo nosso consciente, e eu estou falando todas essas verdades porque elas são verdades, porque elas estão em Deus, mas a maior distância do universo é a distância da cabeça para o coração. Você está guardando essas palavras todas na sua cabeça, mas até chegar aqui demora, e tem dia que não chega, tem dia que essa linha é cortada, e não chega de jeito nenhum, e muitas vezes nós estamos com muitos problemas, e problemas de saúde mental e saúde emocional, e aí a gente acha que depender de algum tratamento é uma maneira de ser infiel a Deus. Mentira, não é, pelo contrário, é um reconhecimento de que nós precisamos de ajuda. Então eu quero dizer para qualquer irmão aqui que esteja passando um tratamento em relação à ansiedade, e deve ter, porque a OMS disse que nós somos os mais ansiosos do mundo, eu quero dizer que você glorifica a Deus levando a sério o seu tratamento. Você está dizendo, Senhor, a Bíblia fala que a ansiedade é uma questão muito séria, e por isso eu não vou brincar, por isso eu vou levar meu tratamento a sério, porque eu quero que quando eu exaltar o seu nome, a minha cabeça esteja no seu nome, que ela não esteja dividida. Então eu vou buscar, Senhor, cuidar de mim mesmo. Nós tivemos aula com um professor, não sei se você vai lembrar dessa história,
Tivemos aula com um professor muito, muito bom e muito admirado na teologia brasileira. E ele dando aula para nós, e ele num determinado momento falou que quando ele enfrenta problemas no seu casamento, a gente já tomou um susto, porque ele parecia ser um santo, né? Enfrenta problemas no meu casamento, eu vou procurar ajuda, eu vou me aconselhar com alguém, eu vou atrás de uma terapia, alguma coisa. Aí todo mundo ficou com uma cara de... Você lembra disso? Lembra? Todo mundo ficou com uma cara de ponto de interrogação assim. E aí ele olhou para nós e falou: meu casamento é uma coisa muito séria, eu não brinco com ele. Eu não brinco com o meu casamento. A sua saúde é uma coisa muito séria, não brinque com ela. Ansiedade é uma coisa muito séria, não brinque com isso. Nem todos nós que sentimos ansiedade sentimos por uma questão patológica. Mas se a temos, devemos tratá-la para honrar o nome de Deus, para estarmos todos diante de Deus e não divididos diante de Deus. Entende isso? Está entendendo? Mas sempre lembre que Deus te ama. Em momentos de crise, lembre, Deus te ama. Busque essa verdade, pregue essa verdade para si mesmo, pregue essa verdade para as suas preocupações. Deus me ama. Meu valor não está em nada do que você pode me acusar. Se as vozes dizem, ninguém me ama, você diz, é mentira, porque pela fé eu sei que a cruz mostra o amor de Deus por mim. A paz com Deus, eu tenho paz com Deus e acabou. Não tem ninguém, nem nenhum problema, nem nenhuma circunstância que pode abafar isso. A semente germina nesse solo, e não vai ter espinhinho que vai fazer ela afogar, não. Mas para isso, meus queridos, e essa é a última coisa que eu vou falar, nós precisamos entender que se o nosso valor está em Deus, ele não está em nós mesmos. E por isso eu preciso caminhar de uma maneira humilde. Humilde. A humildade nos meus passos é uma maneira de realizar a história do Evangelho. Andar de maneira orgulhosa é uma das maneiras mais fáceis de você ignorar o Evangelho. Um exemplo bem rápido aqui na Escritura, tá? 2 exemplos, bem rapidinhos, antes da gente ir para o último texto. 2 exemplos bem rapidinhos, que eles estão juntos, inclusive, no Evangelho de Lucas. O jovem rico, no capítulo 18, e Zaqueu, no capítulo 19. O jovem rico, no capítulo 18, ele vai orgulhoso da sua santidade e das suas riquezas. É uma boa maneira de você ignorar o Evangelho e se sentir orgulhoso a respeito de qualquer coisa. Mas Zaqueu, no capítulo 19... ele não está nem aí para o que vão dizer dele. O povo dizia que ele era baixinho. Eu imagino que digam muito sobre isso a respeito de Zaqueu, porque ninguém gostava dele, né? Ele era cobrador de impostos. O povo dizia que ele era baixinho, e aí ele vai lá e diante de todo mundo sobe numa árvore. Imagina o povo olhando para um baixinho na árvore. Olha lá o baixinho, ele não consegue ver Jesus, teve que subir na árvore. E ele, nem aí, subiu lá, está nem aí. Que orgulho nenhum, eu quero ver Jesus. Qual tudo que eu posso considerar valioso não vale nada diante desse que está vindo ali, eu não quero nem saber. O baixinho Zaqueu subiu na árvore. Eu não sei porque eu me identifico com essa história, viu? Eu me identifico bastante com o Zaqueu. Entende? A vergonha e o orgulho. Isso tem relação com a ansiedade. Último texto, para a gente terminar. Vai lá em 1 Pedro, queridos, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Nós vamos ler os 6 e 7, mas o pessoal jovem aí, tá? Não vou perguntar quem é jovem aqui, que todo mundo vai levantar a mão, né? Mas o pessoal jovem, se você se vê como jovem, fica aí, é para você. Pode perceber que no 5 ele está dizendo para jovens, tá bom? Porque jovens costumam andar bem mais ansiosos, né? Parece que muito mais da vida está em jogo a respeito das suas decisões, né? Mas é uma palavra para todos nós, afinal somos todos jovens. Versículos 6 e 7, olha o que o apóstolo Pedro falou no capítulo 5 da sua primeira epístola. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ou, como algumas versões trazem, lançando sobre Ele. Humilhem-se lançando, entendeu? Ansiedade tem a ver com orgulho, porque tem a ver com valor, porque tem a ver com eu querer realizar as coisas por mim mesmo, porque meu valor está nessas coisas.
Mas quando eu olho para os lírios do campo e vejo o próprio Salomão humilhado por eles, eu percebo que o meu valor não está nessas coisas. Então eu vou e me humilho diante da poderosa mão de Deus. Como que eu me humilho? Exaltando ao Senhor nos louvores? Amém, glória a Deus, sim, adorando ao Senhor. Contribuindo com os meus bens e com os meus talentos? Sim, amém. Mas não só isso, entregando também as suas angústias e petições. Numa época que eu era líder de adoração, eu entrava em crise. Por que a gente no meio do louvor parava para fazer oração pelos pedidos? Eu achava que isso não fazia muito sentido. Você está no meio do louvor, entregando a Deus a adoração, e de repente você vai pedir um negócio de Deus. Parece, né? Meio uma troca. Mas aí eu li esse texto e eu vi que os nossos pedidos diante de Deus são adoração a Deus. Porque quando eu estou entregando a Deus os meus pedidos, eu estou falando: Senhor, eu não consigo. É como uma criança tentando abrir uma garrafa, que não consegue abrir uma garrafa do suquinho que ela vai tomar, não consegue, entrega para o pai e fala: pai, abre para mim. O pai fica feliz, não fica? E aí ele abre e fica fortão diante do filho, né? Oh, papai consegue tudo. Entendeu? Colocar diante de Deus os nossos pedidos é adoração. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor é tão maravilhoso que até Ele quer ser exaltado sendo bondoso para conosco. Você vem para Deus cheio de adoração para entregar a Ele, Ele fala: meu querido, entrega seus problemas também, não entrega só o seu elogio, pode dar seu problema também, pode entregar a sua vida toda, eu lido com ela. Porque existe uma história, cujo capítulo principal é a cruz de Cristo, que sempre me lembra que o Senhor é que realiza a obra de amor por mim. Então eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. Eu vou diante de Deus e eu me humilho diante do Senhor. Eu falo: Senhor, eu vim aqui tão preocupado, mas agora eu reconheci que eu não sou a minha nota. Eu reconheci que eu não sou o meu ganho, eu não sou minha renda, eu não sou meu salário, eu não sou meu carro, eu não sou meu trabalho, eu não sou meu namoro, eu não sou nada disso. Senhor, eu sou um pecador perdoado e amado pelo Senhor. E por isso eu busco o reino de Deus e a sua justiça, porque o reino de Deus é o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Eu não quero resolver o problema de eu ser pecador indigno, sendo admirado pelos homens. Eu quero ser perdoado. Então o Senhor é que me perdoa e eu estou diante de Ti. Essa verdade, queridos, é para nós levarmos no nosso coração. Deus nos ama, nos recebe como somos, recebe os nossos pedidos junto com as nossas dádivas de louvor e lida conosco por amor. Amém? Vamos fazer isso agora? Vamos nos colocar diante de Deus, vamos nos humilhar diante do Senhor? Faça isso agora, queridos. Entregue-se em amor a Deus. Entregue-se em amor a Deus. Eu vou dar um tempinho para você orar e depois eu vou encerrar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.